Paulo, por favor. Muito obrigado, Beth, com licença a todos, a todas. É uma honra, em primeiro lugar, um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês, um momento de uma construção que já vem de longa data, né? Muitos anos nessa luta pelo Parque de Pituaçu, junto com as comunidades do seu entorno, as entidades que tratam das questões ambientais, culturais, educacionais, de lazer, de subsistência, de uma comunidade pobre, carente, como grande parte da sociedade aqui na nossa cidade, principalmente. Eu trago aqui essa contextualização como um representante, em função de muitos dos colegas que estão na militância não poderem estar aqui nesse momento presentes, mas espero que ao longo da nossa discussão eles consigam adentrar a nossa sala e compartilhar suas experiências pessoais, porque o trabalho é um trabalho coletivo, absolutamente é um trabalho individual. E essa ideia, como já foi colocado, da gente poder trazer a temática do Parque de Pituaçu e também do Parque de São Bartolomeu, nasceu dentro de uma discussão, como bem colocou o deputado Marcelino, que aconteceu na audiência do Parque de Sete Passagens, e que ali a temática que, na verdade, perpassa esse processo de concessão em todos os parques que estão dentro do projeto do governo do Estado, são temas extremamente comuns, né? A abordagem, a forma de condução do governo do Estado, a falta de informação, de transparência, de construção de um processo efetivamente participativo, como se prevê num governo democrático, ou dito democrático, não tem acontecido. Então, nós vamos ver aqui, nas discussões que nós vamos ter no decorrer dessa audiência, as mazelas, que são muito parecidas com aquelas que aconteceram na discussão com o Parque de Sete Passagens. Tá? Falando um pouquinho sobre o contexto do Parque de Pituaçu. O parque foi criado, né, em 1973, 4 de setembro, por um decreto do então governador Antônio Carlos Magalhães, que veio com um objetivo, dentro da cidade de Salvador, de garantir, né, que as áreas verdes do entorno do então projeto do Centro Administrativo da Bahia, ele fosse preservado no seu entorno como uma contenção do crescimento populacional, ou seja, o eixo de crescimento da cidade ia ser deslocado para a área do centro administrativo, e se criou o parque com esse objetivo de se preservar os atrativos ambientais da região e obviamente, de certa forma, num segundo momento, também explorar o seu potencial turístico e de baixo impacto na questão do clima da cidade com o crescimento da densidade populacional. Essa foi a motivação original do parque, que vem como uma área de proteção para, né, compensar a expansão da cidade pelo lado da Avenida Paralela, digamos assim, como consequência do Centro Administrativo da Bahia. Desde então, o parque vem sofrendo uma série de agressões. E eu queria pedir que compartilhasse, por favor, a apresentação, Beth, se for possível, só para servir de guia aqui na nossa conversa. Eu vou continuar falando e, por favor, vocês podem ir passando os slides. Pode botar em modo de apresentação, por favor? Aí, já é possível colocar em modo de apresentação e passando? Está em modo de apresentação, eu estou aqui passando, vocês estão vendo? Não, é que você tem que compartilhar depois que estiver no modo de apresentação, senão ele não aparece aqui. Alô, Isabel, tudo bem? João Lúcio. João, você está com o microfone aberto. É só para dar um aspecto visual também, porque eu acredito que esse aspecto visual fala muito do que tem acontecido no Parque de Pituaçu.
Mas, enfim, a gente vai dando continuidade até que se consiga fazer a projeção. Mas, enfim, o parque vem, né, sistematicamente perdendo em área. Originalmente, nesse decreto de 1973, né, aliás, o parque vai fazer 50 anos o ano que vem, nós vamos preparar uma festa, né, nesse sentido, para comemorar esse espaço, junto com a comunidade. Mas o parque vem perdeu cerca de 45% de sua área original ao longo desses quase 50 anos de sua existência, né, por diversos tipos de agressões principalmente conduzidas por dois vetores muito fortes, que é a especulação imobiliária na região, uma região belíssima, né, como todos nós conhecemos, do Parque de Pituaçu, a orla marítima de Salvador, a orla atlântica, com um atrativo muito forte, né, para essa especulação se justificar. E isso fez com que a gente fosse também sofrendo agressões com doações do próprio governo do Estado, mudando as suas poligonais respectivas ao longo desses anos todos. Então, existe um trato, né, do espaço natural do Parque de Pituaçu, que é um trato muito mais político e econômico do que de efetivamente preservação da sua área. Fato que tem levado a comunidade a diversos movimentos no sentido de buscar a sua preservação, tanto da sua mata como das suas águas, né, da sua belíssima lagoa. Nesse meio termo, ao longo de vários anos de luta, nós, em cerca de 2016, nós reinstalamos o Conselho Gestor do Parque de Pituaçu. Então, o Conselho Gestor do Parque ele está atuante a partir de 2016 por uma luta muito grande da sociedade civil, com dedicação de algumas pessoas, né, muito forte nessa reconstrução e reinstalação do Conselho Gestor, porque o parque estava sem o seu conselho instalado. O regimento interno do conselho foi revisado e nós, como sociedade, ocupamos as cadeiras que nos cabiam e começamos efetivamente a gerar uma forte participação social nesse conselho. Então, essa área original, como eu estava falando, né, é de 630 hectares, e que essas zonas que estão mais escuras são zonas que foram perdidas. Você pode passar, por favor, a animação? Isso. Então, hoje, essa é a poligonal atual, até que, por algum decreto da vida, o governo da Bahia, né, queira mudar a revelia, né, do que a sociedade imagina. Então, percebe-se por essa fotografia aérea o quanto de área nós perdemos. Pode passar, por favor. Pode dar 2 toques, né, que são áreas que foram perdidas. Bom, o Conselho foi instalado com uma forte participação social. Nós seguimos numa luta muito grande para que o Conselho seja efetivamente respeitado como instituição, e a Secretaria, né, do Meio Ambiente e o INEMA absolutamente não tem levado isso em consideração. Então, o Conselho está instalado, o Conselho já atua por diversas vezes tentando interagir com o próprio secretariado, com a Casa Civil do Governo do Estado, tentando ganhar o seu espaço, segue vivo, segue na luta, com grande participação da comunidade, mas, infelizmente, as suas reivindicações não tramitam como deveriam, né, nos gabinetes do governo do Estado da Bahia. Diversas notas de repúdio, moções, reclamações na ouvidoria com relação ao descaso que o Parque de Pituaçu vem sofrendo nos últimos anos, notadamente nos últimos 4 anos. O parque está extremamente deteriorado, a sua lagoa completamente poluída, a ciclovia praticamente destruída, o gradil do entorno do parque totalmente deteriorado, escorado com caibros, com pedaços de madeira, enfim, uma tristeza, né, o estado de conservação ou de deterioração do Parque de Pituaçu. Coincidentemente, né, a partir desse processo da concessão, o governo do Estado se aproximou do Conselho. Então, existe uma participação massiva hoje, né, dos representantes do governo nas reuniões do Conselho a partir do último ano, que foi justamente o ano quando se chegou a essa ameaça, né, do processo de concessão de uma forma mais intensa. E, para espanto nosso,
até a construção de um grupo de trabalho para a elaboração do plano de manejo do Parque de Pituaçu, que até hoje não existe, apesar de diversas iniciativas de cobrança, de tentativas de construção desse plano por parte do Conselho e dos seus representantes. Até hoje, o Parque de Pituaçu não tem o seu plano de manejo. Esse processo foi iniciado a reboque do processo da concessão, porque dentro dos decretos ou das legislações vigentes, para o parque ser concedido à iniciativa privada, é necessário que exista um plano de manejo elaborado. Então, hoje existe um grupo formado para a elaboração do plano de manejo, com a participação do Conselho, e nós resolvemos realmente, junto com a comunidade, criar um mecanismo de ocupação desse grupo, e das oitivas, as oficinas que foram construídas ao longo da discussão do conteúdo do plano, para que a gente coloque as nossas reivindicações como um documento que seja o grande fiel da balança dentro desse processo de uma possível concessão ao parque. Falando sobre esse processo, né, propriamente dito, a SEMA contratou, né, o governo do estado da Bahia contratou o BNDES para fazer todo o processamento dessas informações, fazer uma modelagem técnico-econômica e apresentar essa modelagem para um possível empreendedor, né, dentro de um edital que virá a ser lançado. Assim como foi feito e que foi apresentado para parte, né, do Conselho e da comunidade de Sete Passagens, que gerou toda essa revolta, toda essa movimentação belíssima, como bem colocou Marcelino. Aliás, parabéns à comunidade de Sete Passagens, ao movimento de resistência aqui na região, tem sido assim uma bandeira muito forte, a gente se espelha muito e estamos juntos nessa luta. O BNDES fez um diagnóstico na linguagem popular, meia boca, extremamente superficial, sem nenhuma absoluta escuta dos atores que atuam no entorno e dentro do próprio parque. Um diagnóstico que não reflete a utilização desse espaço por parte da comunidade e dos seus visitantes. Como eu disse, o parque não tem plano de manejo, nem zoneamento das suas áreas. Então, um plano de zoneamento também não existe e, muito provavelmente, nos bastidores desse processo, ele deve estar sendo construído também pela Secretaria de Meio Ambiente para poder atender àquilo que estabelece a legislação no processo de uma possível concessão. Foi cerceada totalmente a participação do Conselho Gestor nas discussões sobre esse processo. Em uma das reuniões do Conselho Gestor, o BNDES foi convidado pela Secretaria de Meio Ambiente a participar, e o Conselho Gestor não aceitou a participação do BNDES nas discussões sobre a apresentação desse tal diagnóstico conduzido pelo BNDES, porque nós exigimos a presença de um representante da Casa Civil, do governo do estado da Bahia, para poder explicar qual a motivação de conceder o Parque de Pituaçu, visto que é uma área protegida, uma área que foi construída para conforto da cidade, da sua própria comunidade, e isso estaria sendo ameaçado por esse processo de concessão. E não tivemos absolutamente nenhum tipo de informação por parte do governo do estado, desmerecendo mais uma vez a institucionalidade do Conselho Gestor do Parque de Pituaçu. E, inclusive, nessa reunião estava presente a atual diretora do INEMA, Daniela Araújo, a diretora-geral do INEMA, que se comprometeu em 30 dias nos oferecer essa justificativa, e nós vamos cantar parabéns para você um dia desse aí, porque o bolo de aniversário já está quase pronto. E ao longo desse período, meio que nós desconfiamos que intencionalmente o governo do estado deixou realmente que o parque se deteriorasse, para que desse um aspecto de que não existe a capacidade do governo de administrar esse espaço e que se justifica a cessão desse espaço a uma gestão privada, o que nós absolutamente não aceitamos. O que Pituaçu traz como contraponto nesse sentido? Pituaçu é uma comunidade extremamente ligada historicamente ao Parque de Pituaçu.
né? Na real, a comunidade existe antes do próprio parque. Então, uma certa relação de ancestralidade está presente, uma forte ligação com suas matas, com suas águas, com as frutas que que nascem e oferecem um sustento às pessoas, aos animais. A própria formação dessa comunidade tem uma relevância muito grande no que o parque representa. Naturalmente, claro que é quase uma relação sagrada de pertencimento, de senso de territorialidade presente nesse espaço. E claro que isso influencia muito nas relações entre as pessoas e entre aquilo que se produz, né, na comunidade de Pituaçu. Se manifesta fortemente nas histórias que são contadas, nas portas das casas da comunidade, nas praças, nos bares, né, na produção dos seus diversos artistas que foram criados nessa área do entorno do parque. Dos educadores e dos moradores em geral. Muita produção de conteúdo. Eu queria, por favor, que vocês fossem passando as fotos gradativamente, né, para que vocês pudessem perceber o que eu estou dizendo a vocês. Né? É uma comunidade que luta, isso é uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia, já faz algum tempo, para mostrar que o povo luta por seus direitos há muitos anos. As ruas dialogam com tudo e com todas sobre esses aspectos. Pituaçu é um bairro que tradicionalmente pulsa cultura, tradição, biodiversidade por conta da sua mata. Não aceitamos essa concessão porque nós entendemos que isso é mais uma forma de racismo ambiental que se estabelece na nossa cidade. A população de Pituaçu, a comunidade de Pituaçu, é uma comunidade carente, extremamente carente, e que tira do parque parte do seu sustento. E aqui eu queria fazer um chamado, né, para todos nós, inclusive a essa Casa Legislativa. Né? A Bahia precisa e pode dar um recado muito forte a essa tendência que o Brasil tem tomado nos últimos 4 anos. Né? Esperamos que no final desse ano a gente consiga mudar um pouco esse viés. Né? E a Bahia pode dar um recado que a gente pode fazer uma construção diferente. Né, por uma gestão assim verdadeiramente participativa, que tenha uma escuta ativa, né, dos anseios da sociedade e principalmente da comunidade do seu entorno. Todas essas atividades que vocês estão vendo nessa apresentação são atividades geradas pela comunidade, para a comunidade, dentro de um produto que foi construído de forma individual, mas que coletivamente se apresenta com aquilo que nós chamamos de Festival Alternativo de Pituaçu, onde todos os seus artistas, todos os seus educadores, todos aqueles que fazem cultura e lazer de alguma forma, apresenta a sua arte, apresenta o seu conteúdo e compartilha isso de forma gratuita, sem absolutamente nenhum apoio do governo do estado da Bahia. Então, existe conteúdo, existem alternativas, são mais de 40 atividades que acontecem no Parque de Pituaçu ao longo do ano. Muitas delas gratuitas para a própria população, feitas pela própria população, tendo um viés muito forte de trazer essa leitura da conservação ambiental presente em todas essas atividades. Então, nós oferecemos essa produção de conteúdo, né, e também a nossa capacidade de auto-organização, de uma organização comunitária à sociedade baiana. Né? E que nós lutamos por esse parque permanecer público para a preservação de todos esses vínculos que a gente desenhou aqui para vocês, pela ancestralidade que está presente, pela natureza, obviamente pela natureza, e todo o conforto que ela traz para a nossa vida, pelo impacto no clima da cidade. Se fala muito de mudanças climáticas, mas de forma concreta a gente não vê praticamente nenhuma ação nessa direção. E queremos deixar esse espaço principalmente para o povo carente, que inclusive tira seu ganho, muitos deles, do espaço do parque. Queremos mais e mais contatos e contamos com a sociedade, apoiando essas nossas lutas. Visitem o parque, notadamente os membros dessa Casa Legislativa. Proximidade, proação nas frentes de luta, defesa dos interesses da sociedade. Nós vimos nesses últimos 6 anos lutando praticamente sozinhos
contra um poder gigantesco que é o poder do Estado, e que agora se associa ao braço do capital para tentar impor algo que a comunidade não deseja. Nós precisamos da Casa Legislativa junto de nós, para que a gente consiga demover o governo dessa ideia nefasta de conceder o Parque de Pituaçu, monetizando um capital ambiental, né? Queria aqui destacar que nós entendemos como comunidade, que nós entendemos como membros do Conselho Gestor, que muitos dos técnicos do INEMA não concordam com a abordagem que o governo do Estado tem dado a essa condução da atividade. Obviamente, eles não têm como se manifestar nesse sentido, mas nos encontros particulares a gente consegue perceber. Eu queria destacar isso aqui para vocês. Nós precisamos ampliar essas fronteiras, contribuir para a formação de uma sociedade mais sustentável em todos os seus aspectos, ambiental, social, educacional, econômico e, por que não, psicológico também, num momento tão difícil como a gente vem passando por conta da pandemia. Então, queria fazer um chamamento, venham todos, venham todas conosco, e viva o Parque de Pituaçu. A gente está aqui à disposição para poder conversar com vocês um pouco mais de detalhes sobre essas questões. Muito obrigado.